Fala pessoal do Rádio Posto, tudo bem? Então resolvi gravar a discussão dessa questão, tá bem? Da prova teórica 2023, questão 47, porque isso está gerando um pouquinho de confusão, né? Alguns alunos estão perguntando algumas coisas, por que não poderia ser anulado, por que a gente não poderia entrar com recurso. Bom, a questão, né, o enunciado da questão, ele é bem claro, bem objetivo. Ele pergunta qual o nível linfonodal cervical que se estende do osso hioide até o manubrio esternal. Então, ele dá um limite superior, ele dá um limite inferior, e ele pergunta qual o nível linfonodal que se estende entre esses dois pontos, ou seja, o ponto superior, o osso hioide, e o ponto inferior, o manubrio esternal. Vamos lá avaliar as opções, tá bem? Opção A, nível 3. Então, o nível 3 ele é lateral, ou seja, ele não é central, ele é lateral ao osso hioide, tá? Mas ele se estende do nível do osso hioide, se estende até onde? Ele está aqui, até o nível da cartilagem cricoide. Ele está acima do manubrio esternal, que está marcado aqui, delimitado pelo nível 7, tá bem? Ele está acima do manubrio esternal, correto, mas ele não se estende até o manubrio esternal. Então, esses detalhes para a prova são muito importantes. Às vezes o português pega e a gente não se atenta, tá bem? Nível 4, ele está aqui, abaixo do nível 3, ele também é lateral. Qual é o limite superior do nível 4? É a cartilagem cricoide, é exatamente o limite inferior do nível 3. E o limite inferior, como ele é lateral, o limite inferior dele é a clavícula. Ele está acima do manubrio esternal, correto. O limite inferior do nível 4 está acima do manubrio esternal, mas não é, por definição, o manubrio esternal, tá? É a clavícula, porque ele é lateral. Diferente do nível 3, tá? Do limite superior do nível 3 e também do limite inferior do nível 2, que a gente extrapola uma linha, tá? Do nível do hioide, extrapola uma linha lateralmente do próprio hioide, ou seja, a gente pega o nível central, uma delimitação, uma referência central, e extrapola para a lateral para poder definir o limite entre esses dois níveis, o nível 2 e o nível 3, tá bem? O nível 5, o nível 5 ele é posterior, o limite superior do nível 5 é lá em cima, também lá na mastoide, então onde se origina, onde se insere, melhor dizendo, o músculo esternocleidomastoideu, e como ele também é lateral, posterior, mas é lateral, o limite inferior do nível 5, que é no nível 5B, é também a clavícula, não é o manubrio esternal. Então, portanto, o nível 5 também não cabe, nem pelo limite superior, nem pelo limite inferior. O nível 6 é exatamente a resposta, né? O nível 6 é um nível central, uma cadeia central, o limite superior do nível 6 é o hioide, tá? E o limite inferior do nível 6 é o manubrio esternal. A partir do manubrio esternal, a gente tem o nível 7, que é a cadeia mediastinal superior, tá? Ah, Gustavo, mas ele não falou dos limites laterais. Tudo bem, não importa que ele não tenha falado dos limites laterais, né? Se ele tivesse falado dos limites laterais, até ajudava mais a gente. Mas só dele ter falado dos limites superior e inferior do nível em questão, né? Ele já dá para a gente todas as referências que a gente precisa para poder marcar a opção D, tá bem? Do nível 6, e também dá todas as referências que a gente precisa para poder excluir as outras opções, como a gente mostrou aqui, tá bem? Então, ele é bem claro, ele dá o limite superior, ele dá o limite inferior, ele não coloca qual nível que está abaixo do osso hioide ou acima do manubrio esternal, ele coloca que se estende do osso hioide até o manubrio esternal, portanto, na minha opinião, não é uma lesão que caiba recurso, tá bem? Porque está claro que a única resposta possível aqui é o próprio nível 6. Perfeito?